Capítulo 841 Terror e Medo. Os 3 reis demônios que atacaram este avião ficaram na retaguarda de seu exército enquanto observavam a luta em curso. Seus arautos costumavam ficar ao seu redor, mas eles foram enviados para liderar o exército demoníaco na batalha. Eles são necessários para lutar contra os grandes deuses. Aeternos é um dos 3 reis demônios. Seu avatar é um monstro alto com armadura vermelha escura. Ele tem garras do tamanho de facas em todos os 4 braços gigantes. Sua pele vermelha escura não é nada lisa. É forrado com pequenos espinhos pontiagudos. Existem outras pontas que se estendem de seu cotovelo e joelhos e atingem comprimentos de 1 metro. Esses espinhos podem ser usados como lanças improvisadas. Sua cabeça não tem olhos, boca, lábios, nariz ou orelhas. É uma cabeça sem rosto de aparência horrível, com uma coroa de espinhos dourados em volta dela. Existem 4 chifres vermelhos com pontas douradas na cabeça. Há também uma mancha escura e redonda no meio do rosto, mas não parece útil. Parece significativo apenas porque se destaca em sua pele vermelha. Ele tem 4 asas escuras feitas de penas pretas flamejantes nas costas. As 4 asas estão batendo e segurando-o no céu. Isso lhe dá uma boa visão de todo o campo de batalha. Também permite que os defensores contemplem o terrível rosto do monstro que trouxe morte e destruição às suas vidas pacíficas. O que eles veem é realmente terrível. Seu amplo torso blindado termina em 2 pernas grossas em forma de tronco. A armadura que ele usa é uma armadura preta grossa e pesada que cobre todo o seu torso, algumas partes de seus braços e pernas. Ele infunde medo em seus corações só de vê-lo. Tudo nele os deixa com medo, incluindo a escolha da arma amarrada às costas. É para quando os espinhos e as garras em forma de lâmina não são suficientes. Pela aparência dos espinhos e garras, raramente sua Claymore será necessária. O Claymore tem um cabo cinza preso a uma lâmina preta afiada cheia de runas vermelhas. Eles sabem que sua Claymore é afiada porque todo sentido divino que se aproxima dela para examiná-la é dividida. Muitos deuses fracos morreram por olharem para o limite. A ideia de que a borda pode fazer com que eles se os toquem é enchente de terror. Os deuses que estão lutando por suas vidas e morrendo para proteger seu avião sabem que estão morrendo por nada. Eles sabem que esta invasão não terminará enquanto ele permanecer de pé. Ele é a fonte do terror e a raiz da calamidade. Mas para ele, esta guerra é apenas um negócio normal. É tão estimulante quanto uma corrida matinal. Se não fosse pela sua importância, ele acabaria com isso agora. Ele levitou no ar enquanto os outros 2 reis demônios o flanqueavam. A rei demônio feminino é um demônio da luxúria. Ela também é um súcubo. Ela tem asas de morcegos pretas e pés de casco. Ela tem uma cauda fina presa às costas que balança de forma divertida. Há 2 lindos chifres de carneiro em sua cabeça e um peito do tamanho de melancias. Seus seios são o que chamamos de aldravas. Eles podem realmente deixar alguém inconsciente. Sua cintura é fina e seus quadris são largos. Ela tem pernas grossas e um decote de morrer. Seu rosto é perfeitamente simétrico com uma beleza além da compreensão dos mortais. Seus lábios vermelhos e olhos brincalhões completam o conjunto sedutor. Seu trajeto seminu não impede a exibição de seus dons financeiros. Em vez disso, a torna extremamente sedutora. O cor de seu traje de lingerie é vermelho como o cor de seus lábios e tem algumas tiras pretas que o prendem. Ela é uma tentadora e muito boa também, pois personifica muito bem a luxúria. Seu corpo é uma encarnação da luxúria e ela tem a coroa de ouro na cabeça para mostrar o quão bem-sucedida ela tem sido em incorporar a luxúria. Qualquer um que pense que a única coisa perigosa nela é ser afogada por seu seio generoso descobrirá que está muito enganado. Ele parece a encarnação do terror, mas eles ainda olharão para ele em desafio e lutarão contra ele, apesar do medo que têm dele. Quanto a ela, os defensores têm muito medo de olhar para ela. Eles tiveram muitos exemplos para mostrar como é perigoso olhar para ela. Vários deuses desistiram de lutar por causa dela.
Eles ignoraram a batalha ao seu redor e correram em direção a ela para adorá-la. Eles preferem morrer para ele do que sucumbir a ela, então têm mais medo dela. Se sucumbirem a ela, perderão todo o respeito próprio e morrerão em eterna vergonha quando seus próprios amigos os matarem para que não contem nenhum segredo para ela. O outro rei demônio é um rei demônio da ira. É um demônio cobra cuspidor de fogo avermelhado. Tem um torso humanoide, mas sua cabeça e parte inferior do corpo são de uma cobra. Possui 2 braços, cada um segurando uma arma curta e curva. A lâmina da arma é preta enquanto o punho é vermelho, assim como as escamas do rei demônio. O rei demônio tem 2 olhos brilhando com fogo branco. Fumaça sai de suas narinas e fogo vermelho líquido vaza debaixo de suas escamas para o chão. É como se a lava vazasse através de um recipiente apertado. A lava não escorre para o chão. Ele está espalhado pelo vento das gigantescas asas de fogo batendo em suas costas. Ele também tem uma coroa dourada na cabeça para indicar que também é um rei demônio. Os 3 reis demônios estão cooperando para invadir este plano. Um único rei demônio já é um problema para um avião, mas 3 é uma crise existencial. A Eternos foi quem procurou os outros 2 para colaboração. Ele é apenas um rei demônio e, a menos que queira expor o segredo de sua coroa, ele só pode atacar com um único avatar uma vez mais. Fim do capítulo. Capítulo 842 A calamidade dos reis demônios. Um rei demônio é igual a um celestial e a 10 celestiais neste plano divino. Ele não pode enfrentar todos eles. Pelo menos, alguém com sua força aparente não deveria ser capaz de enfrentar todos os celestiais. Espera-se que ele morra várias vezes. Embora ele possa retornar após a morte, ele apenas estará desperdiçando sua autoridade ao ressuscitar, então é melhor pedir ajuda. O que ele fez? Esses 2 aceitaram seu pedido, apesar de sua experiência incrível de matar reis demônios. Eles são fortes e acreditam que conseguirão se proteger dele. Afinal, se ele fosse tão forte, deveria ser capaz de invadir o plano sozinho e não compartilhar o saque do plano divino. Os 3 ignoram a luta enquanto aguardam a chance certa de interferir. Sua aura combinada pressionou todo o plano divino. Os 3 têm cerca de 10 quilômetros de altura, então dominam o campo de batalha como pilares intransponíveis. Cada ser no plano divino sabe que está por perto. A sua presença não pode ser escondida. Ele fica de costas e os pressionados contra o chão. A sua presença dificultou a permanência dos defensores porque parece que estão a suportar o peso do céu. Mas são muito piores do que a pressão que exalam. A pressão é apenas um subproduto de sua existência. Eles próprios são como um terrível tumor maligno que está prestes a morrer a qualquer momento ou uma guilhotina que pode cair e decapitá-los a qualquer momento. Esta invasão continuará enquanto eles quiserem. Ninguém pode ter paz até ser expulso do plano divino. Esta invasão já dura mais de 100 dias. É um tempo muito curto para uma invasão, mas as coisas vão piorar quanto mais tempo durar. A aura dos reis demoníacos deixará os defensores mentalmente cansados. É uma tarefa mental resistir à influência demoníaca de sua presença, mas esse não é o maior problema. Os 3 têm jogado demônios nos deuses sem parar. Não há fim para os demônios, não importa quantos eles matem. Os deuses tiveram que defender ou arriscar que os demônios corressem soltos por todo o plano divino. Eles estão claramente ganhando, mas também estão perdendo tropas que usam para defender seus reinos divinos. É um sacrifício ineficiente para cuidar dos sintomas, mas não da causa da doença. Uma das razões pelas quais os deuses são difíceis de matar em seu reino divino é o número de tropas que possuem. Os restos das almas de seus crentes chegam ao seu plano divino após suas mortes. Esses remanescentes servem aos seus deuses no reino divino e podem ser transformados em anjos. A hóstia angelical é a principal força defensiva dos deuses. Cada anjo é muito precioso e serão necessários milhares de anos para criar uma hóstia angélica. Os deuses precisam que seus crentes moram e energia divina para criar mais anjos. Não seria um problema se a taxa de perda de anjos não fosse alta.
Eles serão capazes de reabastecê-lo rapidamente e resistir à invasão indefinidamente. Mas eles estão sendo invadidos por 3 reis demônios. Só a Eternos controla quase 100 aviões. São trilhões de demônios sob seu comando. Eles ficarão sem tropas nesse ritmo. Isso significa que as defesas do seu reino divino cairão precariamente. Eles não podem permitir que isso aconteça ou cairão em uma situação precária mesmo que consigam repelir a invasão demoníaca. A única maneira de acabar cedo com a invasão é livrar-se da sua causa raiz. Parece que eles estão prestes a se mudar. A súcubo disse, sua voz só pode ser descrita com as palavras, sedosa, sensual, e, escorregadio. É escorregadio, por isso ultrapassa a maioria das defesas mentais para invocar imagens sexuais nas mentes daqueles que a ouvem. Eles verão, ouvirão e sentirão emoções de adultério, fornicação, sexo quente e apaixonado e orgasmos alucinantes. Sua voz atormenta os sentidos. É uma tentação com promessas de relações sexuais muito gratificantes. Aqueles que sucumbem a essas tentações param de lutar e entregam suas vidas aos pés dela. Se alguém duvida de suas tentações, basta dar uma olhada em seu corpo para saber que ela certamente pode entregar. Apenas a visão de sua pele lisa e corpo curvilíneo pode fazer com que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, impotente ou não, sexual ou assexuado, fique fraca de corpo e mente. Não será preciso muito para sucumbirem à doce voz da sereia da luxúria. A voz dela não fez nada com a Eternos. Ele permaneceu calmo como um lago pacífico. O rei demônio cobra, por outro lado, foi afetado. Ele ficou com raiva quando ouviu a voz dela. É porque desejos indesejados apareceram dentro dele. Ele queria agarrá-la e fazer coisas indescritíveis com seu corpo. Ele queria possuir seu corpo e destruir sua mente com onda após onda de prazer antes de explodir uma torrente de descarga dentro dela. Mas ele se lembrou de quem ela era e ficou com raiva por estar excitado daquele jeito. Ela não é uma fraca que ele pode fazer o que quiser. Ele pagará caro se tentar. Então ele rosnou com raiva para ela, porque você não cala a boca, sua vagabunda. A reação dele a ela é admirável. Ele foi capaz de resistir à coerção mental dela. Seres inferiores teriam perdido a cabeça quando ouvissem a voz dela. O período de fraqueza mental momentânea se transformará em uma vida inteira de escravidão a ela. O único prazer que terão é o prazer de servi-la por toda a eternidade. Será seu destino sorrir mesmo enquanto ela os esgota toda a vida. A raiva é melhor do que tudo isso. Fim do capítulo. Capítulo 843 O Celestial do Metal. O grunhido do Rei Demônio reverberou por todo o Armagedon e fez com que os lutadores entrassem em um frenesi de matança. Sua voz induz a ira. A emoção da raiva surgirá espontaneamente sobre quem a ouvir e eles perderão a cabeça se cederem. Eles vão lutar, lutar e lutar até morrer. Eles continuarão a lutar mesmo quando sua mente quebrar e enlouquecerem. A ira não precisa das melhores mentes para ser realizada. Só precisa de uma mente disposta e de um corpo capaz. A súcubo deu uma risadinha divertida. O que você vai fazer se eu não calar a boca? Você vai encher a boca com algo grande, talvez. Eu tenho que te dizer que vai ser preciso um pedaço bem grande e grosso. Eu os vejo. Eles estão em movimento. A Eternos interrompeu antes de começarem a lutar. Ele pode ver que o Rei Demônio Cobra já está furioso. As chamadas saem do seu nariz em vez da sua boca. A rainha súcubo o está irritando e ela sabe disso, então ele tem que ser o mais razoável. Ele chamou a atenção deles para os verdadeiros inimigos antes que pudessem começar a lutar entre si. Os celestiais do avião estão finalmente se movendo. Eles estavam acima do campo de batalha como tiranos imóveis antes. Mas agora eles estão satisfeitos. Parece que eles estão fartos da invasão e querem acabar com ela rapidamente. O Rei Demônio Cobra voltou sua atenção para os celestiais. Seus olhos ardentes se arregalaram um pouco. Ele não poderia deixar de dizer, eles também estão se esforçando. Por que a pressa? Eles nem vão nos testar.
A rainha súcubo casual, parece que eles querem se livrar de nós muito rapidamente e sem nenhum erro. Todos os celestiais estão correndo em direção a eles ao mesmo tempo. Não um ou dois, mas todos os 10. Eles estão em formação de pipa. Eles basicamente se organizaram de forma a formar uma pipa, mas os cantos do quadrado foram inclinados para ficar na frente e atrás, à esquerda e à direita. Seu Supremo Celestial está à frente desta formação. Ocupa o canto frontal para os demônios. O Supremo Celestial deste panteão é o Celestial do Metal. É uma esfera feita de numerosas lâminas dobradas e armas entrelaçadas e unidas. O Supremo Celestial ganha um impulso quando é o líder de um grupo de guerra e seus seguidores também são fortalecidos, então faz sentido que ele os lidere na batalha. Os Celestiais obviamente pensaram um pouco em sua formação. Eles não deixaram seu Supremo Celestial liderar a luz na batalha simplesmente porque ele é o mais forte e o líder do panteão. Eles não permitiram que o pecado do orgulho os cegasse agora num momento tão sério. Esse Supremo Celestial é muito forte. A rainha súcubo disse com uma risadinha. Eu gosto de um homem grande e forte. Os olhos do rei demônio cobra se contraíram. Estava prestes a dizer algo quando a Eternos interrompeu. Sim, ele é muito forte e muito talentoso. Ele tem algumas informações sobre este forte Supremo Celestial. O Celestial de Matal não foi o primeiro deus a se tornar celestial, ao contrário de Zernon. Também não foi o segundo. O primeiro celestial que o avião produziu foi o Celestial da Guerra. O Celestial da Guerra e da Riqueza tornou-se o Celestial Supremo devido à sua conquista de ser o primeiro celestial em todo o plano, mas perdeu seu título e sua vida para o Celestial do Metal que foi o terceiro celestial a ascender. O Celestial do Metal passou a absorver o domínio da guerra, da riqueza, das armas e do artesanato. O domínio da guerra combinou bem com o domínio do metal e da riqueza. A guerra é o maior consumidor de metal. A guerra também é o choque da riqueza. O lado mais rico adquire mais metal e armas. Então eles vencem a guerra. A causa da maioria das guerras é o conflito pela riqueza e a acumulação de metal é uma indicação de riqueza. Portanto, esses três domínios funcionaram bem juntos. Mas isso não foi suficiente para um celestial tão genial e ambicioso. Olhou para outros domínios e os fundiu com sucesso para aumentar sua existência. O domínio das armas é o domínio celestial que inclui arco e flecha, lanças, espadas, porretes, machados, machadinhas, maças, etc. Inclui todas as armas feitas de metal. O domínio do artesanato é a alternativa às armas. O metal pode ser usado para mais do que apenas fabricar armas. Também é usado para fazer muitas outras coisas. Portanto, o Celestial do Metal possui 5 domínios e a autoridade celestial tornando-o um celestial de nível 6. Esse é um celestial muito forte. São 3 níveis a mais que Zernon do plano Zargote. O Celestial do Metal por si só é uma força a ser enfrentada. Infelizmente para os demônios invasores, não é o único celestial com múltiplos domínios. O celestial da natureza que está bem no final de sua formação também possui múltiplos domínios. Ela é a forma esférica composta de vinhas, folhas, flores e frutas ocasionais penduradas. É a sua forma original e não foi alterada apesar da absorção dos domínios da caça, agricultura, estações, montanhas e rios. Ela possui 5 domínios todos ligados à natureza. Ela tem isso porque é o segundo deus a se tornar celestial. Ela teve muito tempo para cultivar seus domínios. Ela pode optar por lutar contra o celestial do metal pela posição de celestial supremo, já que eles têm a mesma quantidade de domínios, mas isso será um ato de tolice porque ela perderá terrivelmente. Ela não poderia lutar contra o celestial da guerra e da riqueza, então seria imprudente lutar contra aquele que o derrotou. Ela é atualmente a deusa mais velha viva, mas também é a mais fraca. Por isso ela está no canto que fica atrás da formação. O domínio da natureza e dos seus associados não são domínios poderosos. Ela queria retificar suas fraquezas absorvendo o novo celestial da vida que está no reino mortal na forma de uma árvore,
6 domínios darão a ela mais quantidade, mesmo que falte qualidade. Fim do capítulo. Capítulo 844 Força e Unidade. A atenção do rei demônio cobra voltou para a luta que se aproximava. Ele lambeu os lábios em suas mandíbulas salientes. Ele disse antecipadamente: eles são todos fortes. É bom que sejam fortes. Então ele perguntou a Aeternos: sua informação é precisa, certo? Aeternos respondeu: sim, é. Nada mudou. A rainha Súcubo não estava tão otimista quanto as suas chances. Eu prefiro que eles sejam mais fracos. Não me importarei com o número deles então. Mas cada um é tão forte e há tantos deles. Eles também estão unidos. Isso vai ser difícil. Basta seguir o plano, disse a Eternos. Todos os 10 celestiais usaram domínios elementares para se tornarem celestiais, impedindo assim que outros se tornassem celestiais. Isso ocorre porque os domínios elementais são os domínios mais valiosos. Os outros tipos não são apreciados no avião. Isso reduziu o número de celestiais no plano, mas também lhes permitiu monopolizar os domínios celestiais para apenas 10 deles. Em vez de lutarem entre si, eles decidiram se dividir e absorver primeiro os outros domínios celestiais. Os 10 trabalharam juntos para evitar que outros celestiais se formassem em outros domínios enquanto se fortaleciam. Eles monopolizaram todo o poder no plano divino para apenas 10 deles. O Celestial do Fogo absorveu os domínios da Forja e dos Vulcões. O Celestial da Luz absorveu os domínios da Cura, da Justiça e da Ordem. O Celestial da Água absorveu beleza e amor, sexo e fertilidade, oceanos e mares. O Celestial da Terra absorveu os domínios da força e do poder, dos juramentos e da paz. O Celestial das Trevas absorveu o domínio da noite, da morte e do submundo. Cada Celestial tem pelo menos nível 4. Eles são todos mais fortes que Zernon. É o que a unidade cria em grande escala. Claro que há competição e guerras ocasionais, mas isso só os tornou mais fortes. A ordem, quando equilibrada e temperada com o caos, cria o melhor resultado. A Eternos os avisou: tudo foi arranjado. Este plano é muito rico, então receberemos muitos saques se vencermos. Seus crentes são muito fortes, então eles oferecem aos seus deuses muitas riquezas como sacrifícios. Mas eles não serão capazes de interferir. Apenas nos apegamos ao plano divino de acordo com o plano e tudo ficará bem. A rainha Súcubo disse a ele: não se preocupe. Mostraremos a esses pomposos celestiais que os números não são tudo. Mostraremos a eles o terror dos reis demoníacos. O plano também é abundante e fértil, apesar de estar sempre em guerra entre si. Eles lutam, mas a luta só os torna mais fortes. O aumento na camada elementar dos crentes faz com que eles tenham muitos cultivadores fortes e permite que o plano produza esses cultivadores mais fortes muito rapidamente. Na verdade, este avião faz tanto sucesso que tem muitos deuses mundiais. O plano produziu muitos deuses da origem e deuses do mundo, mas eles não queriam se libertar de seus deuses porque eles são realmente úteis para eles. O Pai Árvore tem enfrentado muitos problemas por causa da força dos moradores. Muitos deles querem matá-lo. É por isso que a Eternos não planeja atacar o plano mortal. Seu objetivo é mais realista do que isso e para alcançá-lo, ele precisa ter outros reis demônios com ele. Eles tinham e ainda têm reservas quanto a atacar um avião tão poderoso. Mas o incentivo de toda a riqueza que os deuses devem ter devido à prosperidade do caminho da divindade no plano é demais para eles ignorarem. Os reis demônios que ele tem com ele não são fracos. Ambos são reis demônios de nível 5. Ambos também são reis demônios do abismo. Não existem mais reis demônios dos demônios ou reis demônios dos reis da ira e da luxúria por causa da existência dos deuses demoníacos da luxúria e da ira. A vantagem de serem reis demônios do abismo é que, uma vez que se tornem reis demônios, nunca serão removidos dele. A desvantagem de ser um rei demônio do abismo é que eles não serão capazes de progredir para Deus demônio, mas suas vantagens às vezes fazem com que essa decisão valha a pena.
Nesta situação, as vantagens garantem que eles sempre serão capazes de atacar este avião até que estejam fracos demais para serem uma ameaça. Eles são imortais enquanto permanecerem reis demônios e enquanto o abismo existir, então eles só poderão ser banidos temporariamente para o abismo. Eles sacrificarão alguma autoridade para ressuscitar, mas sempre poderão voltar para lutar novamente. Vamos nos preparar para lutar. Ele disse a eles. A rainha Súcubo riu enquanto puxava um chicote. Você parece estar com pressa também. Às vezes gosto de rápido e forte, mas sempre prefiro lento e constante. Você não acha? Ela perguntou a Eternos. Ele a ignorou. O demônio cobra deu um sorriso feroz enquanto balançava suas lâminas curvas ansiosamente. Deixe-me ver eles. Ele disse enquanto sorria. Está borbulhando de excitação. Ele já se esqueceu de sua pequena briga com o demônio anteriormente. Tudo o que ele quer agora é ter os deuses. Seu desejo será realizado em breve. Todos eles se prepararam para a próxima batalha. Eles também reduziram o tamanho do corpo para alguns metros dos 10 quilômetros que existiam. O tamanho não é tudo o que importa em uma luta do calibre deles. Na verdade, o tamanho não importa em nada. Neste caso, o tamanho estará contra eles. Eles podem manter sua força, não importa seu tamanho. Considerando que ser grande os tornará um alvo mais fácil de atingir. Então eles reduziram seu tamanho. Existem apenas 3 deles, mas eles não têm medo da batalha que se aproxima, apesar de estarem em menor número. A guerra entre demônios e deuses não é uma guerra que pode terminar com uma única batalha. É uma moagem lenta que desgasta ambos os lados até que um deles quebra e capítulos. Fim do capítulo. Capítulo 845 Condição de vitória. Os celestiais podem matar todos os 3, mas perderão nesta troca enquanto um dos celestiais morrer. Os deuses ficam mais fortes ao absorver domínios compatíveis, mas os reis demônios ficam mais fortes ao absorver divindades celestiais. Isso significa que os reis demônios podem absorver qualquer coisa, desde que pertença a um celestial. Todo celestial é alimento para um rei demônio. Eles não são nada exigentes. Isso os faz ficar mais fortes e mais rápidos que os celestiais. O que torna as coisas ainda mais a seu favor é que morrer apenas os faz perder um pouco de sua autoridade, não de sua força. Cada novo rei demônio é um rei demônio de nível 1. Eles precisam absorver 3 divindades para se tornar o nível 2. Depois, mais 5 divindades para se tornar o nível 3. Depois, mais 7 para se tornar o nível 4. Depois, mais 9 para se tornar o nível 5. Depois, mais 12 para se tornar o nível 6. Isso significa que cada rei demônio tem absorvido pelo menos 24 divindades celestiais para se tornarem reis demônios de nível 5. Eles podem ter mais do que isso. A morte significa a perda de uma única divindade. Um novo rei demônio de nível 5 será relegado ao nível 4 se for morto. Sua morte reduzirá sua quantidade de divindade de 24 para 23, causando assim seu rebaixamento. Mas esses reis demônios têm mais de 24 divindades celestiais. Eles podem morrer, mas sua força será preservada no nível 5. Os celestias trabalharam juntos para destruir os reis demônios. Eles vencerão quando eventualmente matarem os reis demônios a um nível em que haja fracos demais para serem uma ameaça. Mas eles perderão enquanto um deles morrer. Isso reduzirá sua força geral e se tornará mais fácil para que outro deles seja morto novamente quando os reis demoníacos retornarem para o segundo turno. O desafio para os deuses é manter sua força constante durante toda a guerra. Esta guerra pode continuar por muitos ciclos de origem. Então o demônio da luxúria estava certo. O conflito deles é uma corrida. Bater forte e rápido às vezes é bom, mas esta corrida só pode ser vencida sendo lenta e constante. Os deuses têm que trabalhar juntos ou serão divididos e posteriormente conquistados. É por isso que eles se uniram como um só. Os 3 reis demônios, por outro lado, não lutaram como um só. Eles têm menos a perder, então não estão tão preocupados.
A principal razão pela qual eles não lutam juntos é porque é muito difícil para eles trabalharem em equipe. O demônio cobra lambeu os lábios antes de gritar: venha e pegue um pedaço de mim. Então disparou para frente, bateu as asas de fogo vermelho e voou no ar contra os 10 deuses. Ele mal pode esperar para lutar. A Eternos foi quem sugeriu que esperassem. O rei demônio da luxúria concordou com ele, então eram 2 contra 1. Infelizmente para eles, isso não é suficiente para o rei demônio da ira se conter. Se dependesse disso, eles teriam atacado mais cedo, em vez de serem atacados. O pecado da ira não envolve paciência e gosta de ser proativo na batalha em vez de ser reativo. A rainha súcubo balançou a cabeça alegremente. Parece que ele esqueceu o plano de batalha. Ele é tão espontâneo e emocionante. Ela olhou para ele. Nós nos mantemos no avião de batalha. Siga meu exemplo, ele disse a ela. Ele não estava muito preocupado com o fato de alguém já ter desconsiderado seu plano cuidadosamente traçado no início da batalha. Ele os lembrou várias vezes de seguir o plano, mas isso ainda aconteceu. Ele não estava preocupado, no entanto. Este é apenas um pequeno soluço. É esperado ao trabalhar com demônios. Ele não pode esperar que eles sejam tão unidos quanto os deuses. Já é um sucesso que ele tenha conseguido evitar brigas internas entre eles antes da batalha. A Eternos bateu suas 4 asas negras e disparou para frente. Sua velocidade foi tão rápida que ele ultrapassou o demônio cobra rapidamente. Ele avançou e deixou um rastro de fumaça escura atrás dele. Os celestiais permaneceram em formação compacta enquanto os 2 lados se aproximavam. Eles não permitiram que o fato de os reis demônios não estarem agindo como um só os deixasse relaxar a guarda. Eles só relaxarão quando todos os 3 forem eliminados. O demônio cobra reclamou quando a Eternos passou por ele. Ele gritou: não é justo. Então parecia ter percebido alguma coisa. As coisas deveriam acontecer assim, então não deveria estar reclamando. Ele fechou a boca e se esforçou mais para acompanhar a Eternos. Voou mais rápido e ficou preso nas trilhas de fumaça que a Eternos deixou para trás. A Eternos deixou seus parceiros para trás. Ele avançou como um cometa imparável. Ele não parecia querer parar. Seu rosto não estava inexpressivo enquanto ele continuava em sua trajetória de voo sem diminuir a velocidade. Os celestiais, por outro lado, começaram a franzir a testa. Eles colidirão com ele se continuarem no caminho atual. Eles terão que desviar seu caminho e abrir caminho para ele ou terão que bloqueá-lo. Eles não querem abrir caminho para ele porque são um grupo. Existem 10 deles e um dele. Quem deveria abrir caminho é ele, não eles. Então eles decidiram bloqueá-lo. Melhor ainda, eles decidiram atacá-lo. Afinal, a melhor defesa é o ataque. O Supremo Celestial disse aos outros celestiais: continuaremos em frente, não importa o que aconteça. Vou atrasá-lo e vamos atacá-lo. É melhor matá-lo antes que os outros 2 o alcancem. Vamos fazer isso rapidamente e teremos uma aparência de paz em algumas horas. Eles manifestaram seu consentimento e apoiaram a seguir seu líder na batalha, como sempre fez. Ele já lhes trouxe a vitória antes e certamente o fará novamente. Fim do capítulo. Capítulo 846. A primeira troca. Esta não é a primeira vez que eles são invadidos por reis demônios e não será a última vez. A luta com os demônios é eterna. Eles até lutaram contra 5 reis demônios trabalhando juntos e buscando serem vitoriosos. 3 reis demônios trabalhando por conta própria serão um passeio no parque. Essa batalha terminará em no máximo algumas horas e eles poderão retornar às suas vidas em breve. A bola de metal que é o Supremo Celestial se abriu à medida que eles se aproximassem de Aeternos. Ele não tem rosto, então cortar as armas que compõem seu corpo é uma maneira de se preparar tanto no corpo quanto na mente para as partes que se aproximam. Nunca foi questionado se eles escolheriam bloquear Aeternos ou não. O Celestial Supremo é o Celestial mais forte e ele não se tornou o mais forte ao abrir mão de terreno durante uma batalha. Essa é a questão do metal.
Quando possui uma vantagem, elimina toda oposição. Por isso o metal é o elemento com maior poder de corte. O celestial do metal é a ponta afiada desta formação. É sua função eliminar toda a oposição. Então seus seguidores irão triturar os pedaços daqueles que ele quebra. A Eternos está prestes a colidir com a ponta afiada desta formação e o Supremo Celestial pretende ter certeza de que se arrependerá. 3 lâminas fantasmas prateadas apareceram de repente acima deles. São coisas colossais com mais de 1 quilômetro de comprimento. Eles apareceram no céu do campo de batalha e atacaram a Eternos. Outras armas fantasmas começaram a aparecer ao redor da esfera de armas bem enroladas. O Supremo Celestial está dando tudo de si. Várias armas fantasmas apareceram em diferentes formas e tamanhos ao redor do Celestial do Metal. Os escudos são os predominantes. Eles formaram uma defesa implacável em torno do Celestial do Metal. Então várias lâminas se formaram e começaram a girar em torno do Celestial de Metal, logo além dos escudos. Quem quiser chegar à esfera deverá passar pelo bloqueio de armas e escudos. É improvável que isso aconteça. A maioria se transforma em carne picada antes de entrar em combate corpo a corpo com o Celestial do Metal. Os escudos irão atrasar luz o suficiente para que as lâminas trabalhem neles. Isso é para quando eles se aproximarem dele. Mesmo que não o façam, as grandes lâminas fantasmas que descem do céu são um ataque mortal para enfrentar. Portanto, o Celestial do Metal fica mais do que feliz em atacar de longe e destruir seus inimigos na segurança de seus escudos. A Eternos envolveu os 4 dedos de uma de suas mãos carnudas e grossas em torno do punho de sua espada. Ele trouxe a Claymore para frente de onde ela estava presa em suas costas. Todas as 4 mãos se apertaram ao redor do punho. Cada um deles segurou uma parte do punho e depois se separaram. A Claymore de 10 metros foi dividida em 4. Cada um é semelhante ao outro e eram segurados pelos 4 enormes braços vermelhos. Uma torrente de poderosa energia do caos entrou na lâmina negra da Claymore e fez as runas vermelhas brilharem com uma luz vermelha profunda. A lâmina negra também brilhou como se estivesse coberta de sangue. Então ele abriu os 4 braços e bateu as asas para rolar no ar. Ele girou as 4 Claymores em um amplo círculo ao seu redor e as fez descarregar a energia comprimida dentro delas. 4 arcos de energia voaram para cima contra a descida das lâminas fantasmas prateadas. Seus arcos de energia têm apenas 10 metros de comprimento. Eles são muito pequenos em comparação com as lâminas fantasmas de 1 quilômetro que descem sobre ele como a ira do céu. O tamanho não é tudo o que importa em uma luta do nível deles. Na verdade, é quase irrelevante. Mas neste caso o tamanho venceu o confronto. Os pequenos arcos de energia cortaram a lâmina fantasma do meio e não conseguiram cortar completamente. Eles encontraram uma resistência comparável a cortar uma arma colossal real e resistente. Os 4 arcos de energia cortaram a metade da lâmina fantasma e ficaram presos dentro dela por causa da resistência que encontraram. Pelo que parece, o ataque de Aeternos falhou em repelir as lâminas fantasmas, mas ele não atacou as lâminas fantasmas novamente. Ele fez mais arcos de energia, mas os enviou para atacar a formação dos Celestiais. Ele não prestou mais atenção às lâminas fantasmas, apesar do fato de ter atacado apenas uma delas em vez de todas as 3. Aquele que ele atacou ainda está inteiro e continua descendo em sua direção. Sua atenção foi totalmente tomada pelos Celestiais. Todos começaram a atacá-lo e a ameaça que representam é imediata em comparação com as lâminas fantasmas descendentes. O Celestial do Metal não é o único que o ataca conforme eles se aproximam. Torrente de fogo, lanças de luz, lâminas de escuridão, espinhos de terra, lâminas de água e pedras de terra estão chovendo sobre ele. É uma avalanche de ataques, se é que alguma vez houve algum. Ele teve que se defender contra eles ou correria o risco de ser despedaçado antes que as colossais lâminas fantasmas chegassem até ele. Vários arcos negros de energia voaram de sua Claymore enquanto ele os balançava repetidas vezes. Os arcos colidiram com a avalanche de ataques e destruíram uma parte deles.
Isso abriu o caminho para ele continuar avançando. Infelizmente, ele não consegue avançar facilmente. Ele neutralizou com sucesso os ataques, mas as lâminas fantasmas finalmente terminaram sua descida. É hora de pagar o preço. Ele foi negligente antes, mas não pode agora. Mesmo assim, a Eternos não se incomodou com eles. Ele não pode se esquivar de forma alguma. É por isso que o Celestial do Metal atacou com 3 lâminas em vez de uma. Fim do capítulo. Capítulo 847. O preço da arrogância. O do meio está diretamente em cima dele. Os outros 2 flanqueiam-no e pretendem pegá-lo se ele decidir mudar de posição para evitar o do meio. Se ele quiser evitar os 3 ataques, terá que mudar totalmente de posição e sair do caminho dos Celestiais. Mas ele não planeja fazer isso. Ele não mudou durante o tempo em que os Celestiais se aproximaram dele e não mudará agora que eles estão bem em cima dele. Portanto, ele deve pagar o preço pela sua arrogância. As 3 lâminas fantasmas chegaram perto o suficiente para atingi-lo. Ele não se esquivou, então o meio estava prestes a fazer contato com ele. Cortou com o objetivo de dividi-lo ao meio. Ele finalmente prestou atenção no último momento. Um de seus braços balançou uma espada contra a lâmina do meio. As 2 lâminas fisicamente diferentes se chocaram. Um caiu do céu enquanto o outro atacou por baixo. A defesa de Aeternos foi um golpe indiferente com força mínima por trás do golpe. Era como se ele estivesse golpeando uma mosca. E ainda assim a lâmina do meio corte. Ele se corta facilmente em fragmentos. A lâmina fantasma cortada porque estava fracassada. Parecia inteiro, mas não estava inteiro. Estava seriamente comprometido de dentro para fora. Algo o vem por dentro. Tornou-se nada mais do que uma lâmina grande e frágil. Ele sabia disso, então não hoje isso é uma ameaça. As outras 2 lâminas fantasmas passaram por ele inofensivamente. O Celestial de Metal teria franzido a testa se tivesse um rosto para franzir a testa. Também teria rosnado de frustração. Em vez disso, suas partes metálicas vibraram e estremeceram mecanicamente. Um grito de metal triturando metal ecoou dele. É um grito de frustração. Disse aos outros: cuidado. Esse rei demônio é estranho. Ele exerce uma energia com propriedades corrosivas. Não deveria ter se incomodado. Os Celestiais são diretos e imediatos sobre o quão corrosivo sua energia poderia ser. A enxurrada de ataques que a Eternos invejou entrou em conflito com seus próprios ataques anteriores. Ele conseguiu criar um pequeno buraco em seus ataques, mas não foi só isso. Os arcos negros de energia rasgaram seus ataques e continuaram a se espalhar. Cada confronto entre os ataques deles e os dele não terminou aí. A derrota e a vitória não foram decididas imediatamente. Os arcos negros de energia da Claymore de Aeternos sempre tornaram inúteis os ataques com os quais colidiam, mesmo que fossem superados em poder. Qualquer coisa que os toque se tornará inútil depois de ser consumido. É como se estivesse lutando contra algo ácido com metal. Caso os arcos de energia vençam o confronto inicial, eles explodirão em uma pequena nuvem de energia negra e se espalharão pelos ataques circundantes. A energia negra dispersa irá então corroer os ataques circundantes. Isso enervou os Celestiais. Não importa. Há mais de nós do que ele. O Celestial da natureza disse. Suas palavras não são mero encorajamento. É a verdade. Eles superam a Eternos em 10-1. Eles podem realizar muito mais ataques, apesar de ele ter 4 armas e 4 braços. Eles não têm armas e não precisam delas para atacar. Eles atacam com a mente e cada um deles pode produzir 10 ataques por vez. Existem também 10 deles. Ele está em menor número de todas as maneiras possíveis. Seus ataques continuaram a avançar sobre a Eternos, embora seus ataques pudessem eliminar pelo menos 2 deles em média. O demônio cobra e a súcubo respiraram fundo ao ver todos os ataques se aproximando de Aeternos. Eles queriam parar ou pelo menos fazer uma pausa e reavaliar a sua situação. O poder combinado dos Celestiais é intimidante. O volume de seu ataque pode literalmente afogá-los se for água e se forem mortais.
Mas eles não pararam porque a Eternos não parou. Ele continuou a se aproximar dos celestiais, o que está de acordo com o plano. Então eles tentaram acompanhar. A Eternos continuou sua resistência fútil. Ele continuou a criar arcos de energia contra o ataque violento. Os arcos de energia tiveram muito sucesso. Eles conseguiram abrir um caminho para ele dentro da avalanche de ataques. Ele conseguiu se aproximar dos celestiais aos poucos, apesar da resistência. Numa luta com seres mais fracos, o que ele conseguiu é bom o suficiente. Infelizmente para ele, estes são celestiais e também elementais. Eles têm controle perfeito de seus ataques. Assim, embora ele tenha conseguido criar um túnel dentro da avalanche de ataques, o túnel desabou atrás dele enquanto os celestiais controlavam seus ataques para se moverem e ocuparem o espaço vazio. Ele foi cercado imediatamente. Todo o seu esforço foi negado. Eles bloquearam seu caminho de avanço e também impediram sua retirada, fazendo alguns ataques para flanqueá-lo. Então eles o atacaram de todas as direções. Ele consegue criar uma pausa nos ataques quando atacado pela frente, mas será que consegue fazer isso quando atacado por trás, esquerda, direita, cima e baixo? No ritmo das coisas, ele se afogará antes de chegar ao alcance efetivo dos celestiais. Os celestiais viram tudo isso acontecer, mas ficaram mais vigilantes em vez de ficarem felizes. Seus ataques não terão sucesso a menos que a Eternos seja estúpido. Ele é um rei demônio e nenhum rei demônio é estúpido. Eles podem ser precipitados, mas não estúpidos. Portanto, a Eternos não pode simplesmente atacar de cabeça e morrer. Ele tem que ter algo na manga e eles têm que estar prontos para isso. Fique alerta. Mantenha nossas fileiras fechadas. O Celestial do Metal avisou seus companheiros celestiais. Prepare-se para um movimento desesperado. Os demônios são conhecidos por serem sorrateiros e intrigantes. A Eternos não é estúpido e não é cego, apesar de não ter olhos. Ele pode ver bem o suficiente e pode processar o que vê para chegar à conclusão de que deveria estar em um estado lamentável se as coisas continuassem como estão. O bom senso dita que ele deve dar um passo atrás imediatamente e se reagrupar com os outros reis demônios. Fazer isso invalidará seus esforços, mas ele sobreviverá depois de pagar o preço por sua arrogância. Mas ele não prestou atenção ao bom senso porque não precisa de bom senso. Fim do capítulo. Capítulo 848 O Trunfo. É como os celestiais temiam. A Eternos não é tolo. Ele não ficará em um estado lamentável, apesar de tudo parecer. Na verdade, ele não representa nenhum perigo. Ele pode passar ileso pelo ataque de ataques, sem fazer nada, se quiser. Mas ele tem que agir como se estivesse em perigo. Ele fará o que eles esperam que ele faça nesse tipo de situação. Ele revelará o que deveria estar em sua manga. Porque sem esse trunfo, ele deveria estar em um estado lamentável. É normal que ele revele isso agora para sair do perigo. A mancha preta redonda em seu rosto subitamente inchou. É como se algo estivesse dentro de sua cabeça e lutasse para sair. A protuberância se expandiu para fora e depois desmoronou repentinamente para dentro. Todos esperavam uma explosão em seu rosto, então ficaram surpresos quando a protuberância desabou e se tornou um redemoinho. O estranho desenvolvimento do rosto de Aeternos não terminou aí. O redemoinho em seu rosto parece muito profundo. Sua profundidade é maior que a espessura de sua cabeça. Sua cabeça não deveria ser capaz de conter tais preferências. Ou o espaço dentro de sua cabeça é maior do que parece ou o redemoinho está conectado a um local distante e não dentro de sua cabeça. Poderia ser qualquer coisa, considerando que este é um rei demônio. Demônios são estranhos e estranhos. Se eles foram informados, o que não é, só poderia ser uma coisa, já que este é o avatar de um rei demônio formado através do uso da energia do caos, da força da alma e da coroa de um rei. O redemoinho misturou esses três componentes separados e os liberou na forma de um feixe. Um raio negro repentinamente foi ejetado do rosto de Aeternos. O feixe tem a mesma largura que a mancha preta em seu rosto, por isso é fino.
A propriedade mais importante do feixe é que sua velocidade é muito rápida. Chegou aos celestiais quase imediatamente após ser lançado. Os celestiais foram pegos de surpresa pela velocidade e força do ataque. O raio rasgou todos os ataques em seu caminho, os escudos ao redor do celestial do metal, a esfera que é o celestial do metal e todos os 3 celestiais por trás deste poderoso supremo celestial, incluindo o celestial da natureza na parte de trás da formação. O raio negro passou pela avalanche de ataques e atingiu 4 celestiais separados em um piscar de olhos. Não parou seus danos aí. O feixe virou para a esquerda com um leve movimento da cabeça de Aeternos. Então o feixe rasgou lateralmente os celestiais e espetou como um kebab. Em seguida, cortei os 3 celestiais ao lado da formação. Os celestiais estavam em formação de pipa. O celestial do metal estava na frente e o celestial da natureza estava bem atrás. Existem 2 celestiais entre os dois. Depois, há 3 celestiais em cada lado desta linha. Os 4 celestiais em linha reta sofreram um golpe crítico, apesar de estarem prontos para o ataque de Aeternos. Aquele raio era rápido demais para fazer qualquer coisa contra ele. Nenhuma medida defensiva teria funcionado de qualquer maneira. O feixe rasgou tudo em linha reta, incluindo os escudos que o celestial do metal colocou e as outras medidas defensivas que os outros celestiais haviam equipado. Os 3 celestiais ao lado tiveram mais sorte. Eles viram o que aconteceu com os 4 primeiros que foram atingidos, então tentaram se esquivar. A trave feriu levemente 2 deles e errou completamente o que estava no canto mais distante da formação. Um dos celestiais que foi atingido rugiu de angústia, o que é isso em toda a criação? Mas nenhum celestial teve coragem de responder. Todos ficaram paralisados com o que aconteceu a seguir. Os 4 celestiais que foram atingidos primeiro, incluindo o Supremo Celestial, caíram do céu. Eles ainda não estão mortos, mas estão muito perto disso. O horror veio espontaneamente dentro dos celestiais que ainda conseguiam manter seu voo. Se eles tivessem olhos, estariam esbugalhados de choque agora. Algo tão rápido e mortal não realiza uma perfuração letal em sua existência sem que a morte se torne muito próxima de você. O celestial do metal estava vagamente ciente de sua situação, mas não sabe mais do que o fato de que sua condição é crítica. Já não consegue nem voar. Isso é algo que uma entidade de mana pode fazer, mas não pode. O mundo desapareceu em sua visão. A única coisa que pode ver e sentir é a escuridão invasora. Mesmo assim, foi capaz de lhes dizer algo enquanto caía. Termine, lute, rápido, rapidamente. Sua mente gaguejou ao dizer isso a eles. Então tudo ficou escuro e ele se rendeu ao seu destino. 4 entidades gigantescas caíram do céu lamentavelmente. A bola de metal, a bola de videiras, o pilar de gelo e o pilar de luz caíram e se chocaram no campo de batalha abaixo. Seres tão poderosos foram derrubados por um único golpe. Sua descida sem cerimônia criou muito caos no campo de batalha e ceifou algumas vidas com o impacto. Todos os soldados de ambos os lados começaram a fugir deles quando os celestiais caídos começaram a liberar fumaça preta e corrosiva no ambiente. 4 em cada 10 celestiais foram efetivamente colocados fora de serviço com um único movimento que deixa mais 6 celestiais. Os celestiais ainda superam os reis demônios em 2-1, mas as coisas não estão a seu favor. Nenhum deles confia no fato de que superam em número os reis demônios. As coisas teriam sido contra eles se um deles tivesse morrido durante o processo de banimento dos reis demônios. Esse tipo de vitória teria sido categorizada como uma vitória de pirro. Portanto, 4 vítimas de cada vez é uma catástrofe. Mas fica pior. Seu líder foi abatido, sua formação se dispersou e nenhum dos reis demônios foi morto. As coisas só podem piorar a partir daqui. Fim do capítulo. Capítulo 849. Ou assim eles pensavam. Eles não podem ficar próximos ou correrão o risco de Aeternos acabar com mais deles com um único tiro.
Assim, os celestiais restantes permaneceram em uma formação móvel solta, com uma grande distância entre cada um deles. Eles foram capazes de evitar o pânico e reformar suas forças bem a tempo de a Eternos colidir com eles. Os celestiais se espalharam antes quando o raio atingiu sua formação. Eles correram para salvar suas vidas do raio negro da morte. Isso os fez parar de prestar atenção aos seus ataques. A Eternos os manteve ocupados em escapar com vida enquanto expandia o caminho criado pelo feixe. Ele usou seus ataques normais para destruir os obstáculos em seu caminho e rapidamente alcançou os celestiais. O feixe ficou ligado por um total de 5 segundos antes de ser desligado. É pouco tempo, mas é muito longo em uma luta do nível deles. A Eternos estava muito perto para ser repelido quando o feixe foi desligado. Portanto, eles só poderiam reformar-se e entrar em conflito com ele. A missão deles ainda continua. Acontece que eles têm um prazo muito curto. Eles têm que eliminar os reis demônios rapidamente para que possam ajudar os 4 celestiais abatidos a se recuperarem. O celestial da terra está à frente de sua nova formação. Ele é aquele com a defesa mais forte depois do celestial do metal. Então foi ele quem entrou em confronto com a Eternos de perto. Os 5 restantes irão apoiá-lo com ataques à distância. Se bem feitos, eles ainda podem matar a Eternos rápido o suficiente. Ou assim eles pensaram. A Eternos permitiu que sua energia do caos entrasse no mundo ao seu redor na forma de um domínio. Uma nuvem negra explodiu de repente dele. Sua energia do caos está sempre pronta para atacar, mas ele a tem contido. Portanto, está muito ansioso agora que recebeu permissão. Cobriu todos os celestiais, roubando-lhes rapidamente a visão e os sentidos. Os celestiais finalmente entraram em pânico. Eles ficaram nervosos por causa do raio da morte. Então isso aconteceu. Parece-lhes que o mundo de repente escureceu e se tornou hostil para eles. Uma energia corrosiva os envolve. Começou a rasgar luz. Isso finalmente fez com que entrasse em pânico. Eles se espalharam em todas as direções em busca de uma saída. A bola redonda de rocha reforçada não sabia o que a atingiu. O celestial da terra não consegue ver nada no manto da escuridão. Tudo o que sabia era que a Eternos deveria estar na frente dele. Então atacou sua frente com todas as suas forças. Picos e pedras de terra atacaram onde a Eternos deveria estar. Infelizmente para isso, não adiantou. A Eternos viu tudo o que aconteceu. Ele poderia ter evitado os ataques. Ele poderia ter circulado lateralmente e atacado seu inimigo cego pela esquerda ou pela direita. Mas ele não o fez porque não precisa. Ele passou direto pelos ataques sem medo. Eles atingiram seu corpo inofensivamente quando ele passou por eles. Ele tirou aqueles que bloqueavam seu caminho. Então ele se mudou do celestial da terra e o cortou com todas as suas 4 claymores. ARRRRR. O celestial da terra contende dor. Seus braços cortaram e um celestial próximos. Foi um grito silencioso. Tanto o tráfego sonoro quanto o espiritual não podem passar por esta nuvem de energia do caos. Então ninguém viu ou ouviu o celestial da terra morrer. Foi uma morte rápida, mas muito dolorosa. A Eternos cortou a bola várias vezes até que a esfera se quebrasse. O celestial da terra estava indefeso contra ele. Não podia fazer nada para se defender. Estava cego e seus ataques são inúteis contra a Eternos. A integridade estrutural do corpo e da mente do celestial da terra foi severamente comprometida por seus ferimentos. Não aguentou mais, então sua existência entrou em colapso. Uma esfera marrom brilhando com uma luz suave apareceu dos restos do corpo esculpido do celestial da terra. Significava a morte de um celestial. A Eternos pegou a divindade celestial que apareceu e a manteve em seu espaço pessoal. É um espaço criado pela sua autoridade e ligado à sua alma. Não é o inventário dado a ele pelo Senhor do Reino. Ele não confia no Senhor do Reino o suficiente para manter suas coisas lá. Então ele voltou sua atenção para os outros celestiais em fuga. Ele exerceu sua poderosa força da alma para formar 3 correntes e balançou as correntes em 3 celestiais separados.
As correntes envolveram os 3 celestiais. Então ele os puxou de volta para ele e começou a massacrá-los. Foi um massacre. Essa é a única coisa que pode ser chamada. Não foi uma luta. Uma luta precisa de resistência substancial. Esses celestiais não conseguiram oferecer nenhuma resistência digna, então não foi uma luta. Eles não são diferentes da carne escolhida sendo cortada e devorada da maneira mais cruel possível. Este resultado não é um cenário inesperado, já que este avatar de Aeternos tem a força de um rei demônio de nível 10. O nível 10 é o nível mais alto de autoridade que um rei demônio pode ter. Isso significa que ele atingiu o requisito para se tornar um deus demônio. O ataque que destruiu 4 celestiais de uma vez não é seu trunfo. É apenas um ataque casual. Nenhum dos celestiais pode ameaçá-lo. Eles não podem prejudicá-lo sozinhos ou juntos, mesmo que ataquem o dia todo. Seu corpo é feito de sua autoridade, então será necessária uma autoridade de nível 10 para arranhá-lo. Outros reis demônios não são assim. Seu corpo e alma são entidades separadas. Sua autoridade apenas fortalece seus ataques, habilidades de pecado e feitiços. Não reforça o corpo deles como o dele. É uma vantagem ter seu corpo distorcido pela energia do caos desde que ele era um demônio ainda não nascido. Portanto, seu corpo é criado a partir de sua autoridade, já que ele possui a autoridade do caos. Fim do capítulo. Capítulo 850 Força Oculta. Outros reis demônios podem criar barreiras que serão capazes de igualar a defesa de seu corpo, mas precisarão colocar ativamente essa defesa enquanto ele não o faz. Isso significa que ele não precisava se preocupar com os ataques do Celestial do Metal e com os ataques conjuntos de todos os 10 Celestiais. Ele poderia simplesmente ter valsado através deles, mas escondeu sua força. Ele pode fazer tudo agora que está coberto pela nuvem de energia do caos. Ninguém verá do que ele é capaz. Mesmo suas vítimas não poderão ver. E se puderem, não contarão histórias depois que ele terminar com elas. Ele praticamente destruiu os 3 celestiais. Ele enfiou as mãos em seus corpos e retirou suas divindades de dentro deles enquanto ainda estavam vivos. Eles tentaram resistir, mas foi tudo inútil. Eles não eram mais do que crianças petulantes para ele. Ele arrancou seus corações com a mesma facilidade com que tira doces de bebês. Ele observou a vida deixá-los enquanto seus corpos se desintegravam. Ele poderia ter matado todos os 5 celestiais, mas deixou 2 irem para que sua força permanecesse escondida. Não importa o quão especial seja sua energia, ela levantará sobrancelha se ele conseguir matar todos os 5 celestiais sozinho. Ele deixou os outros 2 para seus 2 companheiros enquanto mantinha as 3 divindades. O atual Aeternos pode ser considerado uma encarnação da calamidade. Ele cresceu tanto que pode enfrentar os reis demônios mais fortes. A história que outros reis demônios sabem porque um rei demônio recém-coroado se torna tão poderoso tão rapidamente é que Aeternos tem uma fonte de informações que o ajuda a encontrar aviões vulneráveis para que suas invasões sejam sempre bem-sucedidas. Eles acreditam que matou muitos celestiais para adquirir uma força que possui em tão pouco tempo. É uma explicação plausível para sua força. Afinal, se um rei demônio tiver muita sorte, ele poderá rapidamente ganhar força com os aviões invasores. Como as invasões geralmente duram milhares de anos, mas uma boa inteligência pode reduzir o tempo necessário para destruir as defesas de um plano divino. Mas eles estão errados sobre o quão forte ele é e como adquiriu sua força. Ele tem sido um demônio por um total de 10.000 anos. Isso é 1/10 de um ciclo de origem. Ele ficou tão forte em tão pouco tempo por causa da energia cósmica. A ativação da energia cósmica dentro de Hélios, quando um clone da Legião completou uma lei, provocou muitas mudanças na Legião. O conceito de vida da Legião -1 entrou em contato com a energia cósmica pela primeira vez e não desistiu. Seu conceito de vida devorava a energia cósmica como um carrapato cheio de sangue. A Legião -1 praticamente avançou e corrigiu o risco de destruição literalmente.
Eles procuraram salvá-lo, mas nada pôde ser feito para evitar que seu conceito fosse fortalecido pela energia cósmica. Legion pode controlar seu conceito, mas não pode controlar a energia cósmica. Nenhum deles pode controlar a energia cósmica, exceto Lydian 9, o pai da árvore, que tem uma manipulação limitada da energia cósmica. No entanto, o pai árvore não pode controlar a energia cósmica. Ele só pode coagir a energia cósmica dentro da autoridade do Supremo Celestial, na melhor das hipóteses, para que não possa impedir que a energia cósmica faça o que deseja. A energia cósmica foi ativada e invadiu a rede mental através da esfera da alma. Depois decidiu-se a sair. Ele bombeou-se para a Legião-1 assim como fez com Hélios até a Legião-1 explodir. Legion-1 não se tornou uma estrela como Hélios. Sua alma explodiu e ele morreu. Seu mundo interior não foi destruído por sua morte incomum. Ele nem ficou morto por muito tempo. Ele ressuscitou muito rapidamente graças à autoridade do Supremo Celestial dentro de seu mundo e à grande quantidade de energia cósmica a que eles têm acesso. Ajudou sua alma a ser reconstruída rapidamente. Sua ressurreição durou menos de um mês, mas a Legião-1 não era a mesma quando ele voltou da morte. A Legião-1 estava desgastada nas bordas. Os limites de sua existência tornaram-se indefinidos. Ele absorveu muita energia cósmica, então sua existência começou a sentir o lado negro do universo. Seu conceito ultrapassou o limite do que um Deus da origem deveria ter. Tudo o que a Legião-1 precisa é de uma lei suprema e dos componentes necessários para construir um mundo. Então ele será capaz de descer com segurança ao lado negro do universo e se tornar um Deus mundial. Outros deuses da origem precisam se fundir com mais conceitos contendo energia e leis cósmicas com a ajuda da essência da origem para conseguir o que fizeram. É algo que leva milhares de ciclos de origem. Já é fenomenal que o Senhor do Reino tenha conseguido isso em 100 ciclos de origem. Ele conseguiu isso em 3 ciclos de origem depois de se tornar um Deus da origem. Mas ele não ficou exatamente emocionado com a forma como isso aconteceu. Não era uma sensação agradável ser inflado e estourado como um balão. Felizmente, sua morte concedeu-lhe um alívio da energia cósmica. Ele não era mais alimentado à força pela energia cósmica. A mesma coisa aconteceu com a Legião 7, mas ele conseguiu controlar sua evolução devido à sua capacidade de devorar leis. A maior mudança para ele foi quando ele consumiu a lei suprema da ordem do Deus serpentino do mundo. Ele evoluiu para se tornar um ser sobrenatural extremamente poderoso. Toda a Legião teve uma mudança ou outra, incluindo a Eternos. Até os clones não nascidos foram afetados. Quanto a Eternos, sua autoridade do caos também estava repleta de energia cósmica. Ele não explodiu porque sua autoridade tinha um limite claro. Não pode ir além do nível 10, então teve que parar de crescer. O único que não foi afetado pelo fluxo livre e inflexível da energia cósmica do Pai Árvore. A autoridade de nível celestial de um domínio celestial não pode ficar mais forte. Esse é o limite que você pode fazer. Fim do capítulo.